Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Templo de Atlantis comigo, Luciane. E hoje vamos falar sobre egrégoras. Será que você já participou de alguma egrégora sem saber? Após a abertura, eu conto para vocês o que é e como funciona uma egrégora. Uma egrégora é um termo utilizado em várias tradições esotéricas e espirituais para descrever uma forma de pensamento coletiva, uma espécie de uma energia ou consciência coletiva gerada pelos pensamentos, emoções, mentalizações, intenções que esse grupo de pessoas tem. A ideia por trás da egrégora é que essa energia psíquica coletiva pode criar uma entidade energética independente que é alimentada pelas contribuições individuais. No contexto de energia, especialmente e em práticas espirituais, metafísicas, a formação de uma egrégora ocorre quando um grupo de pessoas compartilham intenções, crenças, emoções, energias semelhantes. Eu vou passar de modo geral como que a nossa energia pode se tornar uma egrégora, pois ela ainda pode ser uma egrégora positiva ou uma egrégora negativa. Então, primeiro a gente tem intenções e foco coletivo. Quando um grupo de pessoas compartilha essas intenções semelhantes como uma meditação coletiva, uma oração, uma visualização ou qualquer prática espiritual conjunta, há uma concentração coletiva de energia. Então, a partir daí, a gente tem uma egrégora. Outra forma são as emoções compartilhadas. As emoções, elas também desempenham um papel crucial na formação das egrégoras. Emoções intensas, compartilhadas por um grupo, podem contribuir com uma carga emocional da egrégora. E também a gente tem rituais e práticas conjuntas. Rituais específicos e práticas espirituais podem fortalecer a conexão dos participantes e contribuir para a criação de uma egrégora. Isso pode incluir repetições de mantras, símbolos e gestos simbólicos. Outra coisa que ajuda a aumentar a energia de uma egrégora é a persistência e a regularidade. A persistência e a regularidade das práticas coletivas ajudam a manter a energia e a coesão do grupo ao longo do tempo. Quanto mais frequente e mais coerente for a prática, mais poderosa ela torna essa egrégora. A presença de crenças comuns entre os participantes de um grupo é um fator também significativo. A coerência nas crenças, ela cria uma base sólida para a formação e a sustentação dessa egrégora. É importante também analisar que as percepções sobre como a energia se torna uma egrégora, ela pode até variar de acordo com as crenças e práticas de diferentes grupos espirituais. Uma outra questão importante é: a egrégora, ela é positiva ou ela é negativa? Bom, a natureza da egrégora, ela pode variar dependendo das intenções, emoções e crenças do grupo que está compartilhando. Não há uma distinção interna entre positiva e negativa na própria natureza da egrégora, mas sim as energias que estão direcionadas para ela. Se um grupo de pessoas está focado em intenções positivas, tipo amor, cura, benevolência, a egrégora resultante ela pode ser recebida como positiva. Por outro lado, se as intenções, emoções, crenças são negativas, são baseadas em medo, ódio, malevolência, essa egrégora ela pode ser percebida então como uma egrégora negativa. Assim, a qualidade da egrégora ela reflete a qualidade da energia que foram
investidas pelo grupo. É importante que os participantes estejam cientes dessas intenções que são colocadas e das emoções que são envolvidas, pois esses aspectos eles influenciam significativamente a natureza da egrégora que está sendo formada. Aí a pergunta é, quantas pessoas que são necessárias para formar uma egrégora? Não há um número específico de pessoas no grupo necessárias para criar uma egrégora, mas a formação de uma egrégora depende sim da intensidade, do foco, da coesão, da energia coletiva do grupo, mais do que o número absoluto assim, de participantes. Por exemplo, um grupo pequeno de pessoas com uma forte intenção e coesão entre os indivíduos pode criar egrégoras poderosas, assim como grupos maiores. Então não há necessidade de que eu tenha um número enorme de pessoas, mas se não há essa intenção, essa egrégora, ela não vai ser forte como se eu tenho um grupo pequeno de pessoas e a intenção e essa coesão entre as pessoas for boa, enorme, ela vai criar uma egrégora maior. Como muitas vezes a egrégora ela está associada a práticas esotéricas e espirituais, muitas vezes ela é vista como grupo. Mas a gente também tem uma outra parte que é, será que uma pessoa sozinha consegue criar uma egrégora? Sim, teoricamente sim. Uma pessoa ela pode criar uma egrégora, embora a formação das egrégoras elas sejam associadas a essas práticas coletivas, mas a energia psíquica, as intenções, as emoções de uma pessoa podem ser direcionadas para criar uma forma pensamento individual, né? Se a gente tem uma intenção pessoal, ela já é uma forma fundamental para criar uma egrégora. Se uma pessoa concentra suas intenções e energias de maneira consciente e com objetivo, ela pode influenciar na formação de uma forma pensamento. Então, se você está se perguntando, então será que eu fiz parte de uma egrégora sem saber? Sim, você fez. Quando a gente participa de algum ritual, seja ele religioso, por exemplo, na Igreja Católica, o rito da missa, a missa não deixa de ser um ritual. Então, você está participando de uma egrégora. Ah, mas eu participo muitas vezes de um culto em outra igreja. Sim, isso também é uma egrégora. Ou num centro espírita, ou um centro de umbanda. Tudo isso são egrégoras. Então, é isso que é necessário para um rito. É a união das pessoas, né, para esse ritual. E esse ritual, ele forma uma egrégora naquele momento. Então, sempre é importante lembrar, quando você estiver em um grupo, reunindo, conversando sobre algo, pensando juntamente com essas outras pessoas, você está também em uma formação de egrégora. Então, quando a gente se reúne para o bem, falando bem das pessoas, a gente está fazendo uma egrégora do bem. Quando as pessoas estão doentes e a gente precisa fazer uma emanação de energia e a gente se reúne com outras pessoas, a gente está fazendo uma egrégora do bem. Então, quando a gente se reúne com outras pessoas para ficar falando mal, seja de pessoas, seja de entidades, lugares, enfim, a gente está emanando uma egrégora ruim, né? Então, além da gente cuidar dos nossos pensamentos como pessoas únicas, muitas vezes a gente também tem que cuidar o que a gente pensa ou o que a gente emana em nossos grupos de vivência. Seja ele no trabalho, seja com os amigos, família, enfim. Assim também quando você entrar em algum grupo que você percebe que a energia não tá legal, porque as pessoas estão falando ou mal de alguém, ou elas estão comentando só notícias ruins que acontecem. Enfim, não fazer parte dessa egrégora.
pois quando a gente, mesmo que a gente não esteja conversando, falando sobre, a gente está envolvido nesse circo de energia, que por ser uma egrégora é uma energia maior, e muitas vezes a gente, por estar sozinhos nesse grupo, ele pode nos afetar. Então essa é a dica de hoje. Sempre tenha pensamentos bons, procure falar coisas boas e leve isso também para o grupo onde você costuma estar inserido, para que essa energia ela seja propagada. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e caso vocês estejam gostando do conteúdo que está sendo colocado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de quando tem vídeo novo no canal. É isso aí, pessoal. Obrigada, até mais.